A noite era densa e pesada quando me avisaram sobre minha transferência para o Hospital Saint Amand. De todas as opções, Saint Amand sempre fora um lugar sussurrado nas conversas de corredor, um destino que a maioria dos médicos evitava ao máximo. Fiquei relutante, mas ordens eram ordens, e logo me vi atravessando seus portões, que pareciam mais apropriados para um sanatório do que para um hospital. Logo na entrada, percebi que aquele lugar era diferente. Uma senhora idosa, com um crachá onde se lia recepção, ergueu o olhar vazio para mim e murmurou: "Bem-vinda, doutora. Lembre-se de seguir as regras." Senti um arrepio estranho. "Regras?" Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Sim, regras específicas. Leia com atenção." Quando me acomodei no meu gabinete, encontrei um manual empoeirado sobre a mesa. O título era Regulamento Interno do Saint Amand, e cada página parecia pior do que a anterior. Ao folheá-lo, minha mente foi sendo invadida por um misto de fascínio e inquietação. Primeira regra: se ouvir passos no corredor entre 3 horas e 3 horas e 15 minutos, não saia da sala. Eles não gostam de ser vistos. Foi a primeira regra que li. Me perguntei quem seriam eles. Com o tempo, ouvi rumores entre os funcionários de longa data de que essas figuras que caminhavam pelos corredores eram mais antigas que o próprio hospital. Eles eram o que restou de antigos pacientes que foram esquecidos, almas presas entre o hospital e o além. Ninguém se atreve a ver o que acontece com aqueles que ignoram a regra, mas todos concordam que o preço é alto demais. Segunda regra: se uma paciente chamada Ana Clara aparecer no quarto 302 pedindo ajuda, não a toque. Apenas observe. Foi quando a enfermeira Clara me procurou, falando sobre uma paciente pedindo ajuda no quarto 302, que me lembrei dessa regra. Ana Clara. Segundo as lendas do hospital, essa paciente nunca foi admitida oficialmente, mas sempre aparece, vagando, pedindo socorro. Disseram que os poucos que tentaram ajudá-la enlouqueceram ou desapareceram. Os médicos me contaram que é como uma armadilha. Ana Clara prende quem tenta tocá-la em algum tipo de feitiço, como se ela não fosse realmente humana, mas uma lembrança que o hospital não consegue esquecer. Terceira regra: se um paciente for declarado morto após a meia-noite, não preencha o atestado até o amanhecer. Era quase meia-noite quando um paciente chegou sem vida, mas a regra me fez hesitar. Segundo alguns funcionários, preencher o atestado antes do amanhecer prende o espírito no hospital. A noite no Saint Amand é como um intervalo entre mundos. Uma enfermeira me explicou. Se você sela o destino deles antes do amanhecer, eles ficam presos no hospital, presos entre o aqui e o além. Senti um calafrio só de pensar no que significaria manter essas almas inquietas por perto. Quarta regra: nunca olhe para o quarto 417 após as 2h30. Se ouvir risadas, não tente investigar. Lembre-se, elas são apenas ecos, mas, se vistas, podem tornar-se reais. Eu já havia ouvido sobre o quarto 417 antes mesmo de trabalhar no hospital. Dizem que, anos atrás, uma criança morreu ali de forma trágica e inexplicável. Desde então, à noite, risadas podem ser ouvidas vindo do quarto vazio. Uma médica que ousou olhar jurou ter visto uma criança no canto do quarto, sorrindo para ela com olhos negros. A regra diz que, se você observar o quarto, as risadas se tornam algo real, como se uma janela para o passado se abrisse, materializando essa memória sombria. Quinta regra: se alguém, vestido como membro da equipe, aparecer no corredor durante o turno da madrugada e perguntar onde é a saída, ignore. Não responda. Não olhe nos olhos. Essa regra é uma das mais perturbadoras. Certa noite vi um homem no corredor, um auxiliar de enfermagem que nunca tinha visto antes. Ele parecia desorientado e repetia: "Onde é a saída?" O livro de regras recomendava ignorá-lo. Segundo as histórias, esse homem era um funcionário que morreu ou desapareceu no hospital há décadas, condenado a vagar eternamente pelos corredores, sem encontrar saída. Aqueles que tentaram ajudá-lo dizem que ele absorve algo dos vivos, algo que nunca é devolvido. Sexta regra: jamais atenda ao telefone da ala pediátrica após as 3 horas.
As ligações não são reais, mas os efeitos podem ser. Há noites em que o telefone toca, um som insistente que, segundo as lendas, vem de uma antiga ala pediátrica agora desativada. As enfermeiras mais experientes dizem que aqueles que atendem ouvem vozes de crianças chamando, ou até o som de choros distantes. Essas ligações seriam como ecos do passado, e o hospital parece querer que não as atendamos. Segundo as histórias, atender essas ligações pode ter efeitos psicológicos devastadores. Alguns relatam ter ouvido as vozes por semanas depois disso, mesmo longe do telefone. 7ª regra: se um paciente olhar diretamente para você, fixamente, por mais de 1 minuto, saia imediatamente do quarto. Não interrompa o contato visual, apenas saia de costas. Esta regra me pareceu impossível de seguir, mas rapidamente entendi sua importância. Um paciente uma vez me encarou, sem desviar o olhar, e tive que me controlar para sair devagar, como instruído. Dizem que os pacientes que fazem isso podem ser influenciados pelas forças que rondam o hospital. Um enfermeiro descreveu esses olhares como portas para algo além, algo que ninguém deve ver de perto. Uma médica que quebrou essa regra ficou em choque profundo, incapaz de descrever o que viu. 8ª regra: se notar sombras se movendo sozinhas em algum corredor, ignore. Jamais olhe para elas diretamente. E nunca, nunca as siga. As sombras do Saint Amand são um mistério. Dizem que elas pertencem a antigos pacientes e funcionários que ainda se movem pelo hospital, sem forma ou substância, mas com uma presença quase palpável. Olhar diretamente para essas sombras é arriscado. Alguns dizem que os olhos podem atrair essas sombras para si. E uma vez que algo assim te segue, ele te encontra onde quer que esteja. Minha última noite no Saint Amand foi o que me marcou para sempre. Estava sozinha e, por um breve momento, achei ter ouvido passos no corredor às 3 horas. Lutei contra o impulso de espiar, mas a curiosidade foi mais forte. Abri a porta uma fresta. No fim do corredor, vi algo. Uma figura pálida e alta, de costas, se arrastando em movimentos lentos e contorcidos, com uma cabeça inclinada para um ângulo impossível. Ela parou, como se tivesse sentido minha presença. A figura girou a cabeça em minha direção e o rosto era o meu. Encarava-me com uma expressão fria e vazia, como se soubesse algo que eu não sabia. O grito que escapou da minha garganta ecoou pelo hospital e, no instante seguinte, tudo estava vazio. Voltei para a sala, fechei a porta e esperei o amanhecer. No dia seguinte, pedi demissão. Desde então, nunca mais olhei para trás, mas às vezes ainda ouço passos em corredores vazios, sussurros que parecem chamar pelo meu nome. E sei que, onde quer que eu vá, as regras do Saint Amand me seguem, como um lembrete de que há lugares e segredos que nunca deveríamos ousar desvendar.